Investir no Banco do Brasil BBAS3 para ganhar renda passiva com dividendos generosos ou a ação vai cair mais nos próximos meses? Será que devido aos desafios macroeconômicos, a cotação da ação do Banco do Brasil já caiu o suficiente ou ainda tem muito espaço para a ação continuar desvalorizando? Fala, investidor, tudo bem com você? Heraldo Fonseca, seu especialista de investimentos aqui no canal Heraldo Invest. No vídeo de hoje, iremos conversar sobre a instituição Banco do Brasil, banco este que caiu na graça de todos os investidores justamente por razão da valorização das cotas das suas ações ao longo dos últimos anos, conforme você vê no gráfico, mas também por conta da distribuição de bons dividendos de forma recorrente. No entanto, existe um grande risco na instituição que poucos investidores estão vendo e, infelizmente, muitos irão perder dinheiro por não saberem o que fazer quanto à melhor estratégia para se expor ao banco. É justamente sobre este assunto que iremos conversar aqui agora e você terá clareza se é interessante continuar comprando as ações do banco para continuar aumentando a sua quantidade de ações e, consequentemente, ganhando mais dinheiro com os dividendos, ou se a situação do banco é muito mais desafiadora do que a maioria reconhece e a chance de cair é muito maior. Vamos entender então qual é o cenário, o que esperar do banco para os próximos meses e anos. Utilizando o site do Investidor 10 para fazer uma comparação, se você tivesse investido R$5.000 há 10 anos atrás, hoje, considerando os dividendos, você teria mais de R$17.000. Bem, mas será que o banco continuará se valorizando, fazendo os seus investidores ganharem dinheiro, ou acabou o que era bom? O primeiro ponto a ter clareza aqui é que, devido à alta das taxas de juros, haja visto as incertezas fiscais, aumento da inflação, todo o mercado de renda variável, e não apenas o Banco do Brasil, vem caindo porque os investidores, com certeza, preferem buscar os produtos com retornos mais previsíveis, como os produtos da renda fixa. E o primeiro ponto que você deve ter clareza aqui e considerar é que, diante da alta da taxa de juros, haja visto as incertezas fiscais e o aumento da inflação, todo o mercado de renda variável, e não apenas as ações do Banco do Brasil, vem caindo porque os investidores acabam se desfazendo dos seus produtos de renda variável e correm para a renda fixa, buscando assim retornos mais previsíveis. Observe então que o aumento da taxa de juros por si só não é um fator ruim, até porque quando os juros aumentam, o banco, mesmo que em menor volume, continua emprestando dinheiro a uma taxa de juros muito maior, o que poderia acabar compensando a redução da demanda por crédito do mercado. No entanto, o que justifica a desvalorização na cotação das ações é justamente o que eu expliquei anteriormente. O mercado se desfaz dos produtos de renda variável, uma vez que a taxa de juros está elevada, e busca aproveitar os produtos de renda fixa, se expondo assim a ativos com retornos mais previsíveis. O fato da instituição também ser uma estatal e poder sofrer interferências do governo também é um elemento que deixa o mercado como um todo com um pé atrás. Porém, o banco já se provou no tempo, é uma importante instituição na concessão de serviços financeiros, como a concessão de crédito e oferta de serviços públicos. É composto por profissionais super competentes. Inclusive, eu tenho alguns amigos que trabalham na instituição com a certificação CFP, CFA. Inclusive, eu aprovei na certificação CFP no meio do ano de 2023 e eu posso falar com propriedade que, para tirar essas certificações, de fato, o profissional precisa ter bastante conhecimento prático. O segundo ponto, e o que eu diria que com certeza é o que vem exercendo mais influência na desvalorização da cotação das ações do Banco do Brasil, é a situação que o agronegócio vem enfrentando nos últimos anos. Para você entender com clareza o que a situação do agronegócio tem a ver com o comportamento das ações do Banco do Brasil, observe como é composta a carteira de crédito da instituição. Antes de mostrar aqui os indicadores, eu gostaria de te mostrar o sumário, o resultado aqui da instituição em relação aos últimos períodos. Veja bem,
O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 9,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024, crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que corresponde a um resultado sobre o patrimônio líquido de 21,10%. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o resultado foi influenciado pelo crescimento da margem financeira bruta, mais 1,30%, e nas receitas com prestação de serviços, mais 2,80%, acompanhado pelo controle das despesas administrativas, que foi de mais 1,40%. No período, a carteira de crédito ampliada cresceu quase 2%, 1,9%, influenciada pelo desempenho nos segmentos de agronegócio, pessoas físicas e empresas. As despesas de perda com cliente de liquidação duvidosa, poderíamos dizer também que com crédito de liquidação duvidosa, no conceito ampliado, cresceram 29,20%. Ou seja, aqui a gente vê um aumento expressivo que joga contra a instituição. No nono mês de 2024, o lucro líquido ajustado alcançou 28,3 bilhões, crescimento de 8,40% na comparação com o nono mês de 2023, influenciado principalmente pelo desempenho positivo da margem financeira bruta, mais 13,90%, e das receitas com prestação de serviços, mais 4,80%. As despesas administrativas permaneceram sob controle, crescendo 4,9%. Em 12 meses, a carteira de crédito ampliada cresceu 13%, com elevação em todos os segmentos de atuação. A despesa com PCLD ampliada teve aumento de 28,70%. Com isso, o resultado sobre o patrimônio líquido no período alcançou 21,50%. Analisando aqui os indicadores fundamentalistas com base nas demonstrações financeiras da instituição, a margem financeira bruta da instituição teve aqui ao final um aumento de 13,90%, é basicamente um resumo ali do que a gente acabou de ler. PCLD ampliada aumentou 28,70%, margem financeira líquida 7,50%, resultado antes da tributação sobre o lucro aumentou 2,60%, lucro líquido ajustado, esse sim aqui é o ouro, teve um aumento de 8,40% e o lucro líquido teve um aumento aqui de 6,90%. E o retorno sobre o patrimônio líquido, o RSPL em porcentagem ao ano, teve um aumento aqui em pontuação de 15 basis points. No gráfico, vocês podem observar aí o aumento consistente no risco de crédito que a instituição vem tendo nos últimos meses. Observe aí que no terceiro trimestre de 2023 tinha uma classificação em porcentagem de 9,20%. No segundo trimestre de 2024, isso já aumentou para 6,60%. No terceiro trimestre de 2024, já aumentou para 11,60%, só a classificação do risco de crédito. Então a gente vê que o risco de crédito da instituição de fato vem aumentando. Em contrapartida, conforme vocês podem observar, as receitas de prestação de serviço da instituição vêm aumentando consistentemente ao longo dos anos. Considerando aqui o terceiro trimestre de 2023, aumentou 8,70%, o segundo trimestre de 2024 aumentou 0,10%, no terceiro trimestre de 2024 aumentou aí para 9,10%, considerando agora os últimos 9 meses de 2023, teve um aumento de 25,10%, já em relação aos últimos 9 meses de 2024, teve um aumento de 26,30%. As despesas administrativas, conforme vocês observam em tela, também vem aumentando, vocês podem pausar aí e ler. Já observando aqui o ouro de toda a instituição financeira, a composição da carteira de crédito. Vocês podem observar em tela que a carteira é dividida entre 3 públicos, 3 segmentos. Cada um deles detém 1/3 de participação e vocês observem também que ao longo dos últimos anos, essas participações elas vêm crescendo significativamente. Observem o comportamento da composição aqui no agronegócio. Ao longo dos últimos meses, ele veio crescendo significativamente. E o ponto de atenção está justamente nessa participação
participação aqui do agronegócio, uma vez que o setor do agronegócio vem sofrendo um duro impacto do aquecimento global e também pelas fortes chuvas que vêm assolando boa parte do Brasil, principalmente nas regiões onde estão localizadas as maiores plantações. Analisando aqui mais um indicador extremamente relevante, o guidance, ou seja, a projeção que a instituição faz para os anos em relação às expectativas que eles têm para com os resultados que a instituição poderá gerar. Observem aqui os indicadores. Quanto à carteira de crédito, foi divulgado aqui a expectativa que ela teria um crescimento entre 8% e 12%, e o crescimento ficou aqui nos últimos 9 meses de 2024 em 11,20%. O crescimento da participação de pessoas físicas estava estimado que ficasse entre 6% e 10%, e ficou em 7,90%, quase 8%. Já o crescimento aqui na parte das empresas era para ser de 7% a 11%, e ficou em 11,80%, ou seja, cresceu além das expectativas, o que é muito bom, por sinal, esse crescimento acima do projetado. As expectativas de crescimento para o setor do agronegócio era de que crescesse entre 11% e 15%, e foi de 13,70%, mais uma vez ficando aí em um intervalo interessante. Em relação ao PCLD ampliado, ou seja, a estimativa de reserva que o banco precisaria fazer, o que seria de fato impactado aí na carteira de crédito, seria entre 34 a 31 negativo na carteira, e ficou menos 26,4 bilhões. Ou seja, já que o PSLD real foi menor do que o estimado, certamente esse resultado tem um impacto positivo na carteira de crédito da instituição. Antes de seguirmos aqui com a análise para finalizarmos essa aula, se este vídeo está te dando clareza, mais segurança quanto ao que fazer, soca o dedão no like aqui abaixo agora e ativa o sininho para sempre que eu subir vídeos como este aqui, você ser avisado. E claro, sair na frente dos investidores que não têm clareza, não têm este conhecimento que você está obtendo aqui agora. Seguindo aqui com o nosso vídeo, observe o quão difícil, o quão desafiador está o setor do agronegócio. Olha o que diz aqui essa matéria do jornal Exame. Pedidos de recuperação judicial no agronegócio crescem 529 no segundo trimestre. E quais são alguns dos fatores que contribuem para que o setor do agronegócio venha enfrentando essa crise? A matéria descreve aqui clima incerto, alta da taxa Selic, queda no preço das commodities e aumento nos custos de produção impactam renda do produtor rural. Agora, observando mais alguns indicadores importantes aqui no site do Investidor 10, note o P sobre L, ou seja, o prazo que você, comprando uma ação, vai levar para reaver aquele valor de volta. 4,77, ou seja, quase 5 anos para reaver o valor aplicado. O PVP, ou seja, se a empresa vale R$1, você vai estar pagando 0,76 centavos por a empresa, ou seja, pelo patrimônio do Banco do Brasil. O dividend yield é de 10,86 e à medida em que a cotação da ação for caindo, esse dividend yield aqui vai sendo elevado. A empresa tem um payout de 51,95%, tem uma margem bruta de quase 38%, tem um lucro por ação de R$ 5,02, tem um valor patrimonial de R$ 31,53, ou seja, a empresa está sendo negociada na casa dos R$ 23, mas considerando o valor patrimonial dela, ela vale R$ 31,53, o que mostra para a gente que ela está realmente bastante descontada no preço atual. Olhando o indicador de endividamento, a empresa tem um passivo sobre ativo de 0,92, ou seja, isso é muito positivo. Quanto menor esse indicador, melhor. Liquidez corrente de 1,02, também muito positivo. Tem um crescimento composto de receita aqui nos últimos 5 anos de mais de 15%, o que também é muito positivo. Observando aqui os pagamentos de dividendos, nos últimos meses, a empresa vem pagando dividendos recorrentes, o que é muito positivo para os seus acionistas. Ao longo dos últimos anos, com base neste gráfico, fica claro que a empresa vem aumentando o seu nível de pagamento de retorno para os seus acionistas. A empresa tem, ao total, emitidos 5,73 bilhões de ações no mercado.
No entanto, um fator relevante que poucas pessoas sabem e que quase ninguém fala é que, à medida em que os anos vêm passando, sempre que o Banco do Brasil enfrenta uma grande crise, um grande problema, como foi ali em 2008, quando foi no impeachment da Dilma, em outros períodos de grandes desafios, a instituição acaba realizando uma série de compras, recompras das suas ações e muitas vezes cancelando essas ações, o que é muito bom porque o investidor acaba sendo remunerado, ele acaba tendo a valorização do seu investimento na empresa, mesmo sem ser por meio do recebimento de dividendos. A empresa tem um tag along de 100%, tem uma liquidez média diária de 569, quase 570 milhões, tem um free float, ou seja, ela tem uma liquidez muito significativa, que é praticamente 50%, ativos 2,44 trilhões, ativo circulante 2,18 trilhões e olhando aqui um outro indicador, a maior parte da receita da instituição advém de fato aqui do Brasil, totalizando 62,60 bilhões. Em relação aos negócios da empresa que geram receita, a parte bancária é responsável por 62,37 bilhões, o que significa uma participação de 93,65%. Na parte da seguridade, ela gera uma receita que representa 3,30% e em outros 3,05%, totalizando aí trimestralmente um valor de 66,60 bilhões. Observando agora a relação lucro-cotação, podemos perceber aqui que o lucro do banco vem crescendo, apesar dos desafios, significativamente. Você pode observar aqui que a cotação vem com uma grande tendência de queda, ao meu ver, vai continuar caindo sim, mas isso a curto prazo. A longo prazo, a tendência é que a cotação venha acompanhando os significativos lucros que a instituição vem reportando ao mercado. Agora, fazendo uma análise ainda mais criteriosa e objetiva dos resultados da instituição, observe aqui essa quarta linha onde tem lucro líquido. Desde 2009, você observar aqui, você vai perceber que o lucro da instituição é crescente. No ano de 2013, você pode observar que teve um grande prejuízo influenciado tanto por elementos microeconômicos, relacionado aí aos resultados da instituição por conta da sua composição de crédito, mas principalmente por conta de fatores macroeconômicos, fatores relacionados a políticas e também ao ambiente externo. Observe que em 2014 aqui o resultado já veio muito superior, 2015 continuou crescendo, 2016 deu uma reduzida, mas vamos observar aqui 2017 veio para 10,88, 2018 veio para 12, 2019 18, quase 19, 2020 13, na pandemia, observe, em plena pandemia ainda assim deu um resultado magnífico. 2021 quase 20 bilhões de lucro líquido, em 2022 quase 30 bilhões, em 2023 mais de 33 bilhões e nos últimos 12 meses quase 32 bilhões de lucro líquido. A margem líquida da instituição nos últimos anos, ela praticamente veio se mantendo alinhada aqui ano a ano. Fica claro então que se a inadimplência da instituição aumenta por conta de problemas nos setores que compõem a sua carteira de crédito, bem como os caloteiros que tomam um recurso emprestado e não pagam. Inclusive, diz aqui, você conhece algum caloteiro? O que é que você acha dos caloteiros? Diz aqui nos comentários, taca-lhe o pau aqui nos caloteiros, vai. Diz assim para ele, ó, pague o que você deve para minha ação voltar a se valorizar. Porque daí, os caloteiros pagando o que deve, você vai poder falar igual a Nazaré. E é fato que, se você quer se expor a ações, como por exemplo do Banco do Brasil, você precisa entender dos fatores positivos e negativos da instituição, quais são as suas principais fontes de receita. No caso do Banco do Brasil, precisa entender a composição da carteira de crédito da empresa e ter a clareza de como se comporta o fluxo de resultado da instituição de acordo aos ciclos dos compositores da sua carteira de crédito, agronegócio, pessoa física, pessoa jurídica, quais são os elementos que impactam positivamente
para que esses devedores paguem o que devem e o que impacta negativamente para que eles acabem ficando mais devedores ou demorem mais de pagar. E claro, né, ter a visão de longo prazo, que é o que acompanha todo bom investidor. Eu tenho observado que o consenso do mercado para curto prazo é que a ação da empresa continue se desvalorizando. No entanto, para longo prazo, a tendência é que fatores macroeconômicos, tais como a queda da taxa de juros, melhoras no setor do agronegócio, a parceria entre a América Latina com a Europa e o conflito comercial que o Trump promovera contra países como a China, ao meu ver, estes fatores irão contribuir, jogar ainda mais a favor do Brasil e, consequentemente, beneficiar o Banco do Brasil, que tem a sua carteira composta, como vocês viram na análise anteriormente, em boa parte pelo setor do agronegócio. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários agora quantas ações do Banco do Brasil você tem, quantas ações você quer atingir nos próximos meses e anos. Qual é o seu preço médio? Qual é o seu preço mínimo? Qual é o seu preço máximo? Me conta aqui nos comentários. Eu tenho ações do Banco do Brasil, mas tendo em vista todo este cenário que eu te mostrei aqui agora, eu prefiro aguardar um pouco mais, aguardar a ação ficar aí abaixo dos R$ 20, chegar ali à casa dos 18. Porque veja bem, se vocês observarem aqui o gráfico, vocês perceberão que a empresa sempre veio batendo picos, mas ao longo dos anos, devido a fatores macroeconômicos, micros também, como os que eu citei para você aqui agora, ela vem testando várias mínimas. Então, por exemplo, em 2014 estava a 17,60, quando foi em 2016 estava a 6,50. Em 2019, ela estava em quase R$ 30. Quando foi aqui na pandemia, ela caiu ali para os R$ 14, né? Até mesmo um pouco menos. Já no final de 2024, a ação chegou ali a quase R$ 60, passou por desdobramento, vocês veem aqui o preço já após o desdobramento, mas ela chegou ao pico aqui dos quase 60 e agora ela vem regredindo por conta desses fatores que não afetam os fundamentos da empresa para longo prazo. Pelo contrário, estes eventos pontuais no curto prazo são oportunidades para o investidor que tem o perfil e tem uma visão de longo prazo, aproveitar e comprar ainda mais barato. Não é recomendação, tá? É o que eu e outros investidores experientes estão fazendo. Ah, Heraldo, mas eu não invisto em BB porque é estatal. Combinado, beleza. Então, investe na OIBR, que é privada. É engraçado que os especuladores, né? É melhor a classificação para quem não sabe o que faz. Eles costumam ficar divulgando aquelas frases prontas de grandes investidores. Ah, compre os sonhos do canhão e venda os sonhos dos violinos. Mas quando isso acontece na prática, o indivíduo deixa essa teoria de lado e acaba correndo exclusivamente para a renda fixa, investindo com os pés trocados, comprando caro e vendendo barato. O Banco do Brasil passou por tantas crises, crises políticas, crises econômicas e continua vivo até o momento, enquanto várias outras empresas privadas que pareciam tão boas já sumiram do mapa, ninguém nem lembra mais delas. Mas, sendo ainda mais objetivo com você, na pior das hipóteses, se o banco não fosse eficiente, o que é totalmente ao contrário do que a gente acabou de ver aqui nos fundamentos, ele gera sim bons resultados e de forma crescente, de forma sólida. No pior das hipóteses, o governo poderia simplesmente criar mais dinheiro, simplesmente resgatar a instituição, o que não vai acontecer com empresas privadas. A título de exemplo, OIBR, IRB, as lojas americanas e várias outras empresas privadas que já quebraram, foram para a casa do Beleléu. E para você compreender ainda melhor a projeção do cenário econômico, o que é que pode acontecer nos anos de 2025, 2026, aqui no canal tem um outro vídeo que inclusive eu recomendo que você clique no link que está aqui abaixo e assista o vídeo por completo, tá? Para que você fique ainda mais informado e assim você saber quais decisões tomar em relação à composição da sua carteira, como estruturar uma carteira de forma estratégica e poder se beneficiar do cenário de caos que vem se formando. Basta você procurar aqui no canal um vídeo onde o Lula, você não vai comer picanha, companheiro, vai comer ovos fritos, está conversando com o Haddad sobre o que é que ele vai fazer aí no final dos últimos anos de mandato dele.
E aí eu estou ali ouvindo o que é que eles estão conversando para eu te orientar aqui de forma estratégica, não é? E neste vídeo, onde tem ali na capa o Lula conversando com o Haddad e eu ouvindo, eu te digo justamente como estruturar uma carteira de forma estratégica para ganhar, mesmo com um cenário de caos, onde o governo gasta, mesmo sem ter de onde tirar receita, onde a inflação explode, onde a taxa de juros bate recordes. E o dólar, claro, né, explode ainda mais. Então clica neste vídeo que está aqui na descrição e assiste por completo, hein? Agora faz o seguinte, ó, compartilha este vídeo, essa aula, nos grupos de WhatsApp que você participa, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.